Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aí, mais uma segunda-feira, mais uma live. Hoje com uma convidada muito especial. Boa noite, Bruna. Boa noite, Ana. Hoje nós vamos receber aqui a doutora Cristina Cris, que é endocrinologista e trabalha hoje principalmente com pessoas com diabetes, e ela sempre toca em assuntos bem parecidos com os que eu toco, que é a questão relacionada ao estilo de vida, questões relacionadas a sono, a questões de estresse, ansiedade e como que isso impacta na saúde metabólica. Então vai ser sobre isso que nós vamos conversar hoje. Boa noite, Daniele. Só esperar, aguardar um pouquinho, pessoal, a Cris entrar aqui. Boa noite, Isabel. Boa noite, Ana. Então, como eu disse hoje, quando eu fiz o post da live, e como eu falei, existem coisas que impactam na nossa saúde metabólica e que muitas vezes nós não ligamos ou acreditamos que são coisas inocentes. E vocês vão se surpreender hoje ao descobrir quais são essas coisas. A doutora Cris já entrou aqui. Boa noite, APL. Boa noite, Cris. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá sim, tá tudo Tá ótimo. bom, maravilha. Prazer falar com você, Cris. Primeira vez que a gente se vê, que a gente bate um papo assim, né? É verdade, é verdade. Já nos vimos bastante aqui pelo Instagram, vejo seus posts também, mas é a primeira vez, né? Primeira vez que nós conversamos. Cris, já fiz aqui uma breve apresentação de você para o pessoal, mas Tava gostaria que lendo. você se apresentasse novamente. De onde você é, como você trabalha, qual a sua especialidade. Conta um pouquinho para o Legal, pessoal aí sobre a Cris. tá certo. Então, meu nome é Cristina Fará, sou endocrinologista, moro e trabalho em São Paulo, já tenho aí uns 20 anos de formado. Trabalho com endocrinologia clínica, de consultório mesmo, e tratamos de tudo lá no consultório: diabetes, emagrecimento, que são os dois carros fortes, né? Mas também tireoide, crescimento, enfim, estamos lá na luta para ajudar o pessoal. O mesmo público seu, provavelmente. Com certeza. E hoje você atende, igual você falou, né, principalmente pessoas com diabetes tanto tipo 2, que tem muita relação com a obesidade, quanto também tipo 1, né? O Charles até entrou Sim. aqui, sou paciente de vocês dois, minha endócrina é Ah, meu personal. paciente querido. Eu vou só ver a iluminação, mas estou ouvindo. Charles é E meu paciente querido. Diga. também fez aí um bom tempo comigo de personal, tá Que legal. disciplinado. Cris, hoje eu acompanho sempre o seu Instagram e eu vejo que nós dois tocamos em pautas muito comuns com relação ao estilo de vida. Então, questões que eu vejo, principalmente endocrinologistas falando, eu vejo pouco isso sobre, por exemplo, questões relacionadas ao estresse, questões relacionadas à saúde do sono e o impacto disso no metabolismo, no tratamento tanto do diabetes tipo 1 quanto do diabetes tipo 2. E era um pouco sobre isso que eu queria conversar com você hoje. E para começar, queria que você explicasse para nós a questão do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Porque às vezes existe uma confusão sobre o que é o diabetes tipo 1 e o que é o diabetes tipo 2. E muitas pessoas também acreditam que o diabetes tipo 1 ele tem, digamos ali, as suas características
mas que aquelas questões que ocorrem no diabetes tipo 2, por exemplo, resistência à insulina, que com certeza você vai falar, a obesidade, ganho de peso, que elas não vão acontecer também em pessoas com diabetes tipo 1. E nós sabemos que acontece, né? Você pode até desenvolver aí, por exemplo, uma pessoa com diabetes tipo 1 desenvolveu o que nós chamamos do diabetes duplo, né? Onde ela tem o diabetes tipo 1 com características de resistência à insulina, obesidade. Então, começa explicando para nós, Cris, essa diferença no diabetes tipo 1, as principais diferenças no diabetes tipo 1 e tipo 2. Certo. Bom, são várias diferenças, né? Vamos começar aí pelas idades mais comuns. Não que isso seja fixo, mas vou pegar os pacientes mais ícones, digamos assim, né? O diabetes tipo 1, ele mais comumente acontece na criança, né? Não que não possa acontecer no adulto. Tem até o LADA, que é uma forma que geralmente pega pacientes mais velhos. Mas, comumente acontece na criança, é uma doença autoimune, então você tem, por exemplo, uma infecção viral, e aí o corpo, quando vai se defender, fabricar anticorpos, faz uma reação cruzada, reconhece a célula beta como... A célula beta é a célula que produz insulina no pâncreas, né? Reconhece como um agressor, que não é um reconhecimento errado, e destrói rapidamente essas células beta e a criança para de ter, num período muito rápido, a produção de insulina. Então, é um início abrupto, agressivo. Não é incomum esse diagnóstico ser feito com a criança sendo internada, às vezes até em UTI, com cetoacidose diabética. Depois fica tudo bem, mas o início realmente é bastante conturbado, um pouco, às vezes os pais ficam bastante assustados. Então, é um diabetes autoimune de início abrupto e insulino dependente desde o começo. Né? Não é um tratamento medicamentoso via oral, é um tratamento com insulina desde o início, né? Não tem muito a ver, aliás, não tem a ver com obesidade, não envolve resistência insulínica. O problema de quem tem diabetes tipo 1 é a não produção de insulina, é o esgotamento rápido da produção de insulina. Então, é uma falta de insulina, né? Bom, o Na diabetes tipo verdade, 2... no início do diabetes tipo 1, na fase de diagnóstico, uma das características é a perda de peso, né? Emagrecer muito e não o ganho Exato, de exato. peso. Exatamente, que é a perda de peso, ela é muito comum no paciente. Eu vou explicar o que é esse palavrão que eu vou falar. Insulinopênico. Insulinopênico é o paciente que não tem mais boa quantidade de insulina, sendo ele um tipo 1 ou um tipo 2 mais avançado. É muito característico da insulinopenia, dessa fase, o quadro de pólis que a gente fala. Então, polifagia, come demais, só que mesmo que coma demais, emagrece. Polidípsia e poliúria, por isso que chama de polis, né? As três polis. Bebe muita água, urina muito, come muito e emagrece. E se não tratar logo, esse quadro deteriora rapidamente. É um quadro grave, mas que fica bom o tratamento depois com insulina, né? Justamente, o tratamento é com insulina, porque esses pacientes eles não produzem insulina. Bom, diferentemente disso, nós temos o diabetes tipo 2, que não é um diabetes de falta de produção de insulina, pelo menos não no começo. É um diabetes de resistência à ação da insulina. Então, você tem a insulina, às vezes tem insulina mais alta do que os pacientes que não têm nada, os pacientes rígidos, né? Tem, às vezes, os pacientes com DM2 têm até mais insulina, só que ela não age. Então, a glicemia também sobe, porque ela não age, né? É um diabetes que tem tudo a ver com o ganho de peso, não necessariamente com obesidade. O paciente pode ter um IMC até normal, mas ele tem o que a gente chama de obesidade visceral ou central. Ele tem uma cintura abdominal aumentada. O que é aumentado? Vamos lá. Tudo bem que essa regrinha eu acho ela meio cruel, mas o que está lá nos nossos guias? Que a gente tem que ter mais ou menos de cintura metade do que a gente tem de altura. Então, começa a aumentar a cintura abdominal e aí isso é, via de regra, associado a um quadro de esteatose hepática, que é gordura no fígado. Essa situação é uma grande geradora de resistência insulínica. Então, se você está resistente à insulina, é como se você faltasse insulina para você, apesar de ter muito, né? Eu postei sobre isso, eu fiz um post, acho que é o penúltimo, sobre isso.
E aí a glicemia começa a subir e isso é um quadro de diabetes. Só que o tratamento, ele é super diferente, porque você tem que dar remédios que são sensibilizadores da insulina, que permitem que seu corpo se torne novamente sensível à insulina, e que tem que tirar da frente o grande agressor, que é uma dieta rica em carboidrato, né? Então, a dieta pobre em carboidrato é o ponto em comum desses dois diabetes, né? Tanto tipo 1 quanto tipo 2 se beneficiam extremamente de uma dieta popularmente chamada de low carb, né, que a gente chama de baixo carboidrato, tem esse ponto em comum. Tem outros tipos de diabetes também, né? Tem o LADA, tem o MOD, tem o diabetes gestacional, mas o diabetes tipo 1 e 2 são os mais comuns. Ótimo, Cris. A Ana perguntou aqui. Pessoal, podem ir mandando as perguntas aqui que eu fico de olho e vou interrompendo aí a Cris e perguntando ela. Mas Fique à a Ana vontade. perguntou aqui se o diabetes tipo 1 tem a ver com a genética. E sim, ele tem relação com fatores genéticos. Existe uma predisposição genética. Só que para essa genética, digamos, ser acionada, precisa de um gatilho. E esse gatilho ele pode ser, por exemplo, uma infecção viral, igual várias pessoas estão desenvolvendo o quadro de diabetes tipo 1 após a infecção pelo Covid. Então, pode ser uma infecção viral. Exatamente. Pode ter relação com alimentação, mas não o fato de comer muito carboidrato, mas dependendo do tipo de agrotóxico presente na alimentação, isso pode desencadear essa resposta autoimune. Um período de alto estresse na vida, então tem muitas pessoas que têm um quadro de diagnóstico dessa forma, passaram por um período agudo de alto estresse e após esse período receberam o diagnóstico. Então, o DM1 tem ali como principal base a predisposição genética, mas essa predisposição genética precisa de gatilhos para serem acionadas. E esses gatilhos envolvem questões ambientais, alimentares. Exatamente. Desbiose, exatamente. Igual hoje eu estava pesquisando e aí nós já podemos entrar em um fator muito importante do estilo de vida de fato. Hoje eu estava pesquisando e uma das pesquisas que aumentaram muito com relação no diabetes tipo 1 nos últimos meses foi a relação diabetes tipo 1 e microbiota intestinal. Então várias pessoas começaram a pesquisar sobre isso na internet. E dá uma pincelada para nós aí, Cris, sobre o que é a microbiota intestinal, a importância dela para a nossa saúde e qual que é essa relação entre diabetes, resistência à insulina e a saúde da microbiota intestinal. Certo. Bom, a microbiota é o pool de micro-organismos que habita o nosso intestino, né? E a gente nasce com uma microbiota que já é influenciada desde a gestação. Também a via de parto, olha que interessante, também interfere na microbiota intestinal. Então, o melhor seria a via natural, né, vaginal do parto. Isso também é um componente da microbiota, a formação através da via de parto. E depois ela sofre algumas alterações, mas os primeiros anos de vida são os mais determinantes aí da microbiota intestinal. E de acordo com que ela se estabelece, ela pode determinar uma melhor ou uma pior saúde do nosso intestino, como por exemplo, fenômenos como o leaky gut, o intestino permeável, né? E no final das contas, o sistema imunológico, a via de entrada dele é o intestino, né? Todas as vias que vão se concretizar nas reações imunológicas, elas se iniciam no intestino, as reações inflamatórias, essa questão do intestino permeável. Então, se você tem um intestino que é mais fácil de fazer uma apresentação de coisas que a gente chama de non-self, não próprias, né, para o seu sistema imunológico, você fica mais exposto à doença autoimune, porque a doença autoimune ela é uma reação cruzada, então o organismo ele vai reconhecer
como non-self, né, não próprio, e desencadear uma cascata de ataque. Se o teu intestino, então, não é saudável, isso vai ficar muito mais fácil de acontecer, né? O que a gente come também determina a nossa microbiota, né? O que a gente se estressa, o que a gente dorme, tudo isso tem interferência na microbiota intestinal. Nos últimos tempos, isso tem sido muito valorizado, muita gente falando disso no Instagram, né? Realmente o nosso intestino é um pouquinho retrato do que acontece com a nossa saúde. Então não dá para maltratar ele, principalmente comendo mal. Esse na minha visão, o ponto mais importante. Tem coisas que a gente não deveria comer, que são agressores para a microbiota, mas também o nosso estilo de vida, de estresse, de atividade física, de sono. Perfeito, isso. E aí, juntando dois pontos, anteriormente a Cris falou que a dieta low carb, por exemplo, é uma coisa comum que beneficia tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2, e principalmente pelo baixo consumo de carboidratos. E no diabetes tipo 2, nós sabemos, se fala muito da importância da low carb com relação à redução da inflamação, à redução da resistência à insulina e tudo mais. Porém, no diabetes tipo 1, se associa muito a low carb apenas à melhoria da gestão das glicemias. A pessoa com diabetes tipo 1 precisa fazer low carb, porque aí ela vai tomar menos insulina, vai precisar de menos insulina, vai ser menores os erros e tudo mais. Então, só por essa questão. E aí as pessoas pensam que, não, mas eu praticamente não erro, eu sei fazer uma boa contagem de carboidratos, então tá tudo bem eu comer carboidratos. Só que o consumo, principalmente de carboidratos refinados, aqueles ultraprocessados, eles não são ruins para a saúde de pessoas com diabetes tipo 1 ou para a saúde de pessoas com diabetes tipo 1. Eles são ruins para a saúde de todo mundo. Por quê? Eles são altamente inflamatórios, então eles trazem, como a Cris falou, vários prejuízos para a microbiota intestinal. E aí nós temos, por exemplo, você já pensou, imaginou uma pessoa com diabetes tipo 1 e Alzheimer? Uma pessoa com diabetes tipo 1 e Parkinson? Pois é, se você não cuidar da sua microbiota intestinal, se você não tomar cuidado com o que você come, você tem alto risco de desenvolver essas doenças neurológicas, porque já tem várias coisas mostrando que elas podem ser desencadeadas no estômago. Então, no intestino, ali na microbiota intestinal. Então, o que você come pode definir se você vai ter um risco de desenvolver Alzheimer, demência na velhice ou não. Se você vai ter um risco de desenvolver Parkinson ou não. Então, essa é a importância de pensar na alimentação não só com relação à gestão das glicemias, mas sim com relação à saúde da microbiota intestinal. E aí existe um eixo muito importante que a Cris falou, que o sono impacta a microbiota intestinal, e aí é um ciclo vicioso. Por quê? Se você come mal, você prejudica a sua microbiota intestinal. Isso faz com que ela não produza algumas substâncias que são importantes para um sono de qualidade. E se você não dorme bem, você prejudica o sistema do seu cérebro ali que faz você ter vontade de comer coisas doces, coisas palatáveis, e também prejudica a liberação de algumas substâncias que vão ajudar a microbiota intestinal. Ou seja, comer mal prejudica seu intestino, que prejudica seu sono. Seu sono prejudicado prejudica suas escolhas alimentares e seu intestino. E aí você entra nesse loop. E aí você pensa assim, mas eu aplico insulina direitinho, eu tomo os medicamentos certinhos, eu faço exercício, por que eu não consigo perder peso? Por que a minha glicada não reduz? E realmente por causa desses ciclos viciosos, né, Cris? Essas situações, elas estão relacionadas à resistência insulínica. Então, uma microbiota ruim, ela está relacionada à resistência insulínica, né? Não é só esse mecanismo da formação do Alzheimer e do Parkinson, claro que não. Mas o mecanismo de predisposição do Alzheimer via resistência insulínica é um dos que tem sido mais alardeados, aí até aqui no Instagram, né? Tem aquele livro Dieta da Mente, que fala bastante desse assunto. E essas situações todas têm relação com resistência insulínica. A microbiota ruim, ela vai produzir, a estetose hepática também, uma situação de resistência insulínica que vai acabar, provavelmente, né, os estudos têm caminhado para isso, aumentando a chance dessas doenças aí, né? Mas a alimentação saudável, ela não é
um privilégio só dos diabéticos, né? Por exemplo, nós todos que a preconizamos, né? Eu, você, eu não te perguntei, mas eu aposto que você também pratica, eu também, senão não teria nem como prescrever isso no consultório, né? Ficaria assim uma demagogia. E também porque a gente não quer desenvolver essas coisas, então eu não preciso esperar ficar diabético para dormir bem, para treinar, para comer bem, porque senão eu vou gastar a minha reserva, né? Que vantagem tem você falar, eu sou saudável, então eu vou me dar uma licença poética de fazer tudo do jeito que eu quero. Nisso, você está gastando a sua reserva, que você poderia deixar lá para o final da sua vida, né? Para ter uma velhice sem diabetes, sem Alzheimer, ou com diabetes bem compensado. Então, a dieta baixa em alimento processado, de certa forma low carb, aí precisa ver qual a condição do paciente para ver que nível ele precisa fazer de redução de carboidrato, mas para todos, uma dieta de baixo processamento, com alimentos in natura ou minimamente processado, e também não ficar vivendo como uma plantinha, né? Que plantinha que foi feita para viver parada, né? O bicho, o homem tem que se movimentar, senão é totalmente antinatural para a gente. E o sono, que é tão importante, uma noite de sono ruim, por exemplo, né? Então vamos pegar aí quem tem filho pequeno, aquela noite que seu filho acorda várias vezes na noite, e você tem que, além de ficar acordado, lidar com a situação ali da criança, que é difícil, que às vezes está com febre, enfim, uma noite ruim. Se você for colher exame no outro dia, você vai ver sinais claros de resistência à insulina. Então, aquela pessoa que tem 5 de insulina basal, foi colher, deu 15. A glicemia vem mais alterada, o triglicérido subiu. Isso, se ela for colher no dia seguinte, o exame provavelmente vai acontecer, uma resistência insulínica aguda. O problema é que tem gente que vive estressado, né? Tá sempre estressado, sempre dormindo mal. Então, essa situação que eventualmente todo mundo passa, e não tem problema nenhum passar isso eventualmente, tem gente que vive mergulhado nessa situação, né? Aí é complicado. Mas na gestão da glicemia, já estou terminando, na gestão da glicemia é bem importante, né? Principalmente no diabetes tipo 1, aí tem um impacto fundamental. Tem tudo isso que a gente falou, mas tem um impacto assim fundamental na gestão das glicemias, que é super importante, né? Ter glicemias ruins não é nada bom. E aí eu queria te perguntar duas coisas, Cris. A primeira, vamos já pegar nesse assunto. Por que você... Porque nós sabemos hoje um padrão de recomendações do que seriam glicemias boas e glicemias ruins, que são bem distantes do que seria uma glicemia boa de uma pessoa sem diabetes. Hoje, o que você nos diz assim, olha, essa aqui é uma faixa boa que eu vejo dentro do consultório, que eu tento seguir com os meus pacientes, porque é uma faixa que traz, a pessoa consegue viver bem e evitar complicações. O que você classifica como glicemias boas? Bom, se nós formos ver oficialmente nos guidelines, né, seria de 70 a 180. Mas bom mesmo é o diabético ter glicemia de quem não é diabético, né? Então ficar ali entre 70 e 140 o dia inteiro. É possível? Com bastante disciplina, um tratamento medicamentoso otimizado, disciplina de estilo de vida mesmo, não só alimentação, mas principalmente alimentação. É totalmente possível, né? Como que eu vou garantir para um diabético que ele vai ter a mesma chance de complicações ao longo da vida dele de quem não é diabético? Para isso, ele precisa ter as glicemias parecidas com quem não é diabético, né? Então, se tiver de 70 a 180, já está bem melhor que a maioria, muito melhor que a maioria do cenário brasileiro, que é bem pior que isso, né? Mas, para pacientes que têm muita vontade, é totalmente possível ter glicemias normais, de 70 a 140, inclusive hemoglobina glicada normal, que é abaixo de 5,7. Tenho vários pacientes com DM1, com os exames nesses níveis, né? Perfeito, Cris. E aí agora já puxando o gancho para a segunda questão que eu iria te perguntar. Tanto do ponto de vista do diabetes tipo 1, quanto do ponto de vista do diabetes tipo 2, como que fica o tratamento de uma pessoa que não consegue dormir bem e que não consegue gerenciar bem o estresse?
Porque muitas vezes eu falo aqui no meu Instagram, olha, você precisa dormir bem, olha, você precisa criar estratégias para reduzir seus níveis de estresse, mas as pessoas não conseguem, talvez, mensurar o impacto que isso tem na saúde metabólica. Por exemplo, para uma pessoa com diabetes tipo 2, você vê diferença em termos de quantidade de medicação que uma pessoa estressada precisa usar em comparação a uma pessoa que não é, uma pessoa que dorme bem em comparação a uma pessoa que não dorme. E nos seus pacientes com diabetes tipo 1, a diferença do controle glicêmico entre os que têm esse bom estilo de vida e os que não têm. Às vezes a gente consegue ver isso em picos, né, de estresse, é mais fácil de comparar, né? Então, por exemplo, as crianças que ficaram na pandemia sem as coisas que fazem bem para elas, encontrar os amigos, fazer atividade física, ficou mais nítido, né, a piora delas durante a pandemia, muito em função do estresse mesmo, né? E qualquer estresse pode piorar a glicemia. Por exemplo, uma infecção é um estresse, né? E aí vai lá para cima. O Covid, por exemplo, é um estresse. E aí vai lá para cima as glicemias. Mas, sim, um sono de qualidade ruim vai impedir a secreção hormonal normal da madrugada, hormônios que têm esse chamado ciclo circadiano, né? Então vai interferir no ciclo circadiano e isso interfere nos contrarreguladores insulínicos, nos hormônios que fazem o contraponto da insulina, né? Por exemplo, uma pessoa estressada, ela tende a liberar mais cortisol, né, do que uma pessoa mais calma. E a gente sabe avaliar o que é uma pessoa com muito cortisol, porque a gente já viu pessoas tomando corticoide. Né? Então, o que acontece com o diabético? Quando ele tem que fazer uso de corticoide, às vezes, por exemplo, por uma asma, às vezes a gente tem que aumentar 30% na insulina, né? Então requer mais insulina porque o corticoide ele gera uma situação de resistência insulínica, né? E a gente não precisa tomar corticoide para ficar com o cortisol alto. A gente pode, infelizmente, liberar para uma situação de estresse, né? Como eu disse, não tem problema nenhum ficar estressado de vez em quando. Quem não fica, levante a mão. Eu não vou levantar a minha de jeito nenhum. Mas é muito ruim, é muito desagradável, é muito angustiante viver estressado, né? Quando nós Não é falamos nem do, só por causa desses. Quando nós falamos do prejuízo do estresse, não é desses picos de estresse que acontecem por uma fechada no trânsito, um problema no trabalho, esporádico, mas sim aquela pessoa que vive crônica estressada, aquela pessoa que tem uma taxa de liberação de cortisol elevada de forma crônica. Todos os dias ela tem aquele estresse. O impacto na saúde a gente consegue medir através dos exames e realmente eu concordo, não é legal. A pessoa ela acaba tendo uma saúde pior de fato, mas eu sempre gosto de falar que até pior que isso é nosso nível de felicidade. Quem que vive feliz assim? Viver angustiado, né? Olha, a gente veio nessa vida para desfrutar, né? Com todos os perrengues que ela tem. Não tem como uma pessoa estressada desfrutar. Ela tá sempre com o coração desse tamanho, apertado, com a garganta apertada. Aí, claro que a gente tem um monte de problemas na vida, né? Mas a gente precisa desenvolver um pouquinho esse lado emocional para poder aflorar a nossa natureza, que a nossa natureza é de desfrutar a vida, né? Se está estressado o tempo inteiro, tem que descobrir, tem alguma coisinha fora do eixo aí que precisa colocar, né? Exatamente. E quanto isso vai afetando, assim, em várias questões da vida, né? Com o passar do tempo, você perde ali relacionamentos pessoais, você vai perdendo relacionamentos familiares por causa desses níveis de estresse alterados. Entra em um ciclo vicioso que depois é difícil de sair, né? Que é o fato de estar estressado, não dorme bem, não trabalha bem, vem problemas financeiros e tudo vai puxando, né? Então, realmente, não é só a sua saúde. Ó, o primeiro relacionamento que a gente perde nesse aspecto é com a gente mesmo. Já viu que pessoa estressada nunca está presente onde ela está? Eu estou aqui conversando com você, eu tenho que estar te ouvindo. Eu não posso estar pensando aqui na morte da bezerra, né? Porque senão eu não estou presente aqui no que eu estou fazendo.
o primeiro relacionamento que a gente perde é com a gente mesmo, porque a falta de presença, né, vamos lá, colocar um nome mais moderno, um mindful, a falta de presença, ela tira o prazer do que você está fazendo. Não tem como você extrair prazer de uma situação que você está só de corpo, mas não de alma presente, né? Então, o primeiro relacionamento que a gente perde é com a gente mesmo, né? Exatamente. E nós desprezamos, infelizmente, na sociedade de hoje, no nosso estilo de vida de hoje, nós desprezamos o impacto disso para a nossa saúde. Não só a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental, né? Nós acabamos achando que é normal e muitas vezes até chique estar estressado, né? Porque eu trabalho muito, por isso eu estou estressado, tenho um alto cargo, por isso eu estou estressado. Mas a cada dia que passa, que a gente vai vivendo dessa forma, é aquilo que a Cris falou, a gente vai queimando uma reserva, né? A gente vai só Exato. piorando. Cris, Tem e uma falando... perguntinha aí. Oi? Não, é que o AP Rodrigues mandou uma pergunta, mas pode falar, depois a gente responde para ele. Ou para Não, pode, ela. É para ela. pode responder. Qual motivo eu posso estar sentindo sintomas de hipoglicemia, mesmo com glicemias normais? Boa pergunta. Nos Deve ser a Ana ajude. Paula, talvez. É, Vou Ana Paula. responder. Ana Paula, se eu tivesse que chutar uma hipótese, eu diria que eu imagino que você talvez seja diabético, você parece bem jovem, talvez tenha diabetes tipo 1. Se você passou períodos da sua vida prolongados com glicemias altas, por um tempo, quando você começa a ter glicemias normais, o seu organismo vai deflagrar sintomas de hipoglicemia quando você sai das hipers e vem para uma glicemia normal. Então, essa é uma situação bem chata que a gente passa no consultório. O paciente está com 100 de glicemia, está com aqueles sintomas muito incômodos de hipoglicemia, mas isso é porque o set point, digamos assim, o nível de glicemia mais alta, ele ficou estabelecido como sendo suas glicemias normais. Então, por um tempo, infelizmente, isso acontece. Se não for isso o seu caso, você diz pra gente aqui. É como se a gente pegasse, nós temos uma linha, né, onde nós nos sentimos confortáveis. Seriam glicemias entre 70 e 100. Só que a gente passa a viver tanto tempo com glicemias aqui em cima que o corpo aumenta esse limiar. E aí ele começa a se sentir confortável, digamos, com glicemias entre 160 e 180. E quando nós voltamos a reduzir isso, ele se sente confortável. E é uma coisa que eu explico muito para o pessoal, e eu gosto de usar, eu acho ela aqui, a minha régua como exemplo para essa explicação. Que é o seguinte, a mesma coisa nós podemos imaginar com as glicemias. O estado natural da régua é esse. Quando nós colocamos uma força nas duas pontas, ela se adapta a essas forças. Ela consegue viver aqui por um bom período. Mas não significa que esse seja o estado natural dela. O estado natural dela não é esse. Apesar de ela se adaptar bem, esse não é o estado natural dela. Sempre que possível, ela vai tentar voltar para essa linha. E quando nós temos glicemias altas, o corpo se adapta, mas aquele ali não é o estado natural dele. Isso está causando danos para o organismo, isso está trazendo prejuízos para a saúde. E depois, quando nós reduzimos essa glicemia, ele sente essa queda e quer voltar para aquela zona de conforto. Então é comum ter esses sintomas. Às vezes, os mecanismos adaptativos que o corpo tem que fazer para a pessoa ficar bem naquelas glicemias altas, essa força adaptativa, depois ela joga contra, né? Ela foi montado um esquadrão, uma força adaptativa para dar conta de viver com glicemias altas. Aí, a hora que a glicemia normaliza, todos esses mecanismos adaptativos, eles trabalham contra. Até que o corpo reentenda, tem que fazer uma diminuição progressiva das glicemias, que também o paciente não aguenta, né? A sensação é horrível. E voltando a reensinar o seu corpo que são glicemias normais. Muitos pacientes desistem, por exemplo, de um tratamento mais ao pé da letra, porque não suportam essa fase. E isso pode acontecer ao contrário também, pessoal. A pessoa sofre com tantas hipoglicemias
dias que ela ela deixa de sentir os sintomas da hipo. Então a glicemia está ali em 60 e 50 e ela não sente nada. Por quê? Ela fica Isso é bem perigoso. Hipoglicemias que esse limiar cai. E aí o corpo só começa a responder quando ela está ali com glicemias de 35, de 40, que já são glicemias perigosíssimas. Isso pode acontecer tanto para cima, quando se tem glicemias muito altas, ou quando se tem muitas hipoglicemias. Por isso, os dois extremos são ruins. É importante evitar o máximo hipoglicemias e também hiperglicemias. Ambos são ruins. Exatamente. Nenhum traz benefícios. Cris, e quando nós pensamos nessas questões, por exemplo, de sono, de redução de estresse, do impacto na saúde, existem formas, por exemplo, que eu posso melhorar o meu sono através da alimentação, existem formas que eu posso reduzir o meu estresse através da alimentação, do estilo de vida. Quais suas orientações para isso, Cris? O que você vê assim que precisa melhorar Olha, bastante? como nós temos aqui, eu imagino, um público misto, então eu vou falar algo que funciona para todo mundo, mas claro que aí em consulta tem que ser individualizado, né? O que funciona para todo mundo é o que eu postei, acho que foi um post o último, que chama desmedicação, né? Então, como que a gente consegue tirar medicamento? Fazendo a pessoa ficar saudável. Então, qual é a comida que funciona para todo mundo? É a comida minimamente processada, né? A comida de preferência in natura, mas se não for in natura, minimamente processado, que a gente chama aí popularmente de comida de verdade. Isso funciona para todo mundo, que é o que tem na feira, no sacolão e no açougue. Eu diria até que para a maior parte dos pacientes, para a maior parte das pessoas, isso já bastaria, né? Se a gente deixasse de comer o que é fabricado, comesse então, por exemplo, carnes, ovos, vegetais. Para quem não tem resistência insulínica ou não tem diabetes tipo 1, poderia tranquilamente incluir frutas, raízes, né? E tirar a farinha de trigo, doce, açúcar, suco e toda essa gama de alimento processado. Isso seria a maior recomendação e, inclusive, que resolveria o caso para a maior parte das pessoas. E em cima disso, né, tem os casos específicos. Então, por exemplo, para um diabético, a meu ver, necessita fazer dieta low carb, né? Então você vai ter que pegar os carboidratos da natureza, as frutas doces, as raízes, os grãos e fazer uma bela redução, porque para eles não faz bem isso que poderia fazer para uma pessoa jovem, saudável, que não tem resistência à insulina, que não é diabético. Para o diabetes tipo 1, aí vai da corrente de cada endocrinologista, né? Eu realmente gosto da dieta Very Low Carb, que é o protocolo Bursten, que eu aplico no meu consultório. Eu acho que estabiliza de uma maneira fantástica as glicemias com o uso de muito pouca insulina, né? Eu gosto bastante. E aí tem coisas que na consulta você tem que sentir, né? De individualizar um pouquinho mais que isso que eu falei. Show. Isso essa parte da comida de verdade é o que eu falo com todo mundo, né? Porque muitas pessoas, não consigo passar por consulta com um médico agora, não consigo passar por consulta com um nutricionista agora, mas existem coisas que dá para a gente fazer assim de imediato, que é aquilo que funciona para todo mundo. Digamos que você está aqui, você está comendo tudo que é processado, uma alimentação rica em carboidratos refinados. Você precisa da orientação profissional para chegar aqui e ter um bom controle glicêmico, conseguir ajustar tudo. Só que nessa distância, você consegue cair para cá, tirando tudo que é isso da dieta, fazendo só uma alimentação baseada em comida de verdade. Daqui para cá, aqueles 20% que é o refinamento do tratamento, você vai precisar de um profissional. Mas os 80% você consegue fazer sozinho. É só melhorando os Assim, resultados. até porque, por exemplo, vamos lá, uma pessoa comendo, vou pegar um exemplo trivial aqui. Uma pessoa comendo batata, maçã, quanto que tem numa batata de carboidrato? 20% do peso dela. Numa maçã, média 15 gramas de carboidrato.
Isso aí, você comeu um pacotinho de biscoito de polvilho, você comeu várias maçãs dentro do pacotinho de biscoito de polvilho e não dá a mesma saciedade que a maçã dá, né? Então, se a gente começar a eliminar pacotinho, latinha e começar a comer o que dá na natureza mesmo, isso aí para a maior parte das pessoas já é o fundamental, né? É fantástico, é incrível, é a dieta que a gente é mais próxima da paleolítica, né? É uma proposta muito boa de alimentação. Show, Cris. E existe uma questão também que eu bato muito na tecla com o pessoal. Quando nós falamos em melhorar o sono, melhorar estresse, tudo isso são sistemas integrados, né? O nosso corpo não tem nada que eu falo assim, vou melhorar só uma coisa ou vou piorar só uma coisa. É tudo um sistema conectado. Então, eu melhorei a alimentação puxa junto o sono, os níveis de estresse. Alimentação rica em alimentos refinados, carboidratos refinados, é uma alimentação que contribui para o aumento do nível de estresse, principalmente porque gera uma dependência. A partir do momento que você fica ali tanto tempo sem comer aquilo começa a liberar certos hormônios do seu corpo que sinalizam que eu quero mais dessa substância, e isso aumenta os níveis de estresse. Então, quando a gente melhora essa alimentação, a gente já puxa tudo isso junto. E é possível você melhorar suas glicemias, é possível você reduzir sua hemoglobina glicada sem fazer exercício físico. Só com alimentação, só com essas mudanças, você consegue ter boas glicemias. Mas eu já falo muito isso, então quero ouvir da Cris agora. Você consegue melhorar suas glicemias, mas você consegue ser uma pessoa saudável de fato, sem exercício físico? Vamos partir da coisa mais óbvia, que é a premissa biológica, né? A premissa de onde nós viemos, né? Nós viemos do reino animal, não vegetal. Não é nada natural para um ser humano viver sem um tanto de sobrecarga física. Porque se você não faz atividade física, você faz o quê? Você durante o dia fica sentado e à noite fica deitado. Ah, não, mas eu trabalho de carteiro, ando o dia inteiro. Então você não precisa fazer atividade física, você já faz naturalmente. Ah, eu trabalho na roça, então você já faz. Agora, quem não tem esse tipo de nível de atividade, ou vai ficar deitado ou vai ficar sentado, trabalhando deitado, dormindo, trabalhando sentado, dormindo deitado. Isso é próprio do bicho, homem. Então, eu acho que na natureza nós nascemos com uma programação para viver, né? Então, o que é da planta, o que é da pedra, o que é do animal irracional é dele, o que é do animal racional somos nós. Mas em comum com o reino animal, nós temos a necessidade de desenvolver a nossa massa muscular, nós temos a necessidade de ter algum condicionamento físico, por mais que a gente não precisa sair mais para caçar e nem fugir de bicho nenhum, nós não estamos livres de ter condicionamento físico, porque isso é um item de saúde, né? Então, se eu não precisaria falar mais nada, posso falar um monte de coisa, mas é tão fácil de entender que não é nada natural para o bicho homem ser sedentário, né? E eu aposto que a maior parte das pessoas nem se sentem bem no sedentarismo, né? Não é gostoso você ficar com um amontoado de músculo sem fazer nada. E lembrar que o nosso corpo ele não vai conservar algo tão nobre se ele não tiver motivo, ele não vai destinar energia para essa conservação se não tiver motivo. Então, se você nunca usa os seus músculos, qual que vai ser o destino dele? Você vai ter um mínimo necessário, mas com o envelhecimento, esses músculos vão ser substituídos por gordura. E até emagrecer vai ficar mais difícil, porque quanto mais gordura, menos músculo, menor a taxa metabólica. Quais as outras coisas que podem acontecer, que não são legais, principalmente em mulher? A osteoporose, né? Se a gente não desenvolve a massa muscular, tem um modelo bem bacana para isso, que é ver o que acontece com os astronautas, quando eles fazem missões, por exemplo, de 6 meses, eles voltam com osteoporose. Por quê? Porque é a falta da gravidade. Então, transportando aqui para o nosso exemplo, a gente não tem falta de gravidade, então a gente não vai desenvolver osteoporose em 6 meses. Mas a nossa teórica falta de gravidade é não carregar peso.
a gente vai desenvolver a mesma coisa que eles em 6 meses, nós vamos desenvolver em 60 anos. Porque nós não estressamos o nosso músculo a fazer o que ele tem que fazer, que é levantar peso. Seja no seu trabalho, se você é um trabalhador com uma intensidade muito grande no que faz, né, a intensidade de atividade física, ou se não, como eu, o Thales, a gente precisa treinar, né? E eu acho que a maioria de vocês aí. E também para quem quer ter uma função estética, né? Deixar um corpo bonito, como é que você vai fazer isso sem treinar? E eu falo com o pessoal, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa saudável que não tenha um corpo minimamente bonito, não tenha um corpo Ah, legal. isso é muito legal. Mas Isso aí eu sempre. é Pode falar, depois eu comento. uma consequência, né? Um reflexo. E da mesma Eles chegam, os pacientes chegam no consultório falando assim, doutor, eu vim aqui por saúde, eu não me importo de ficar bonito, e outros chegam falando o contrário, doutor, eu vim aqui porque meu lance é estético, eu não estou muito ligado em questões de saúde. Aí eu falo para eles, olha, para mim não importa, porque assim, o que deixa a gente bonito é a mesma coisa que deixa a gente saudável. Porque se você trata mal o seu corpo, por dentro os órgãos começam a deteriorar. E por fora também. O que está por fora? Pele, cabelo, unha. E por dentro estão os órgãos. Eles vão sofrer da mesma coisa. Exatamente. E da mesma forma que a Cris falou aí, pessoal, percebam que ela citou várias consequências do sedentarismo que não têm relação com as glicemias, não tem relação com o controle glicêmico. Então você pode sim ter uma hemoglobina glicada de 5, por exemplo, ter um tempo na faixa alta de 80% e ainda assim desenvolver osteoporose se você for sedentário. Se você não oferecer uma sobrecarga de impacto suficiente para os seus ossos. Porque os ossos eles precisam de impacto para manter a saúde. O músculo, hoje nós já sabemos que ele funciona também como um órgão endócrino. Então, quando nós fazemos a contração muscular, o músculo libera várias substâncias que são usadas pelo fígado, que são usadas pelo cérebro, que são usadas pelo pâncreas, pelo intestino, para melhorar a nossa saúde. Se você não tem contração muscular em uma intensidade adequada, em uma frequência adequada, em um período de tempo adequado, você não tem a expressão desses hormônios, dessas substâncias, chamam de miocinas, né? Porque músculo. Então você não tem essas miocinas, a produção dessas miocinas. E aí, por exemplo, a saúde do seu pâncreas, do seu fígado, do seu cérebro, do seu intestino, elas acabam ficando comprometidas de certa forma. E isso, ao longo do tempo, por mais que você esteja se alimentando bem, dormindo bem, controlando bem seu estresse, vai ter uma outra corda puxando para o lado de cá, que é o sedentarismo e a consequência desse desuso do órgão endócrino, que é o músculo, e da questão da massa óssea, da saúde cerebral. Então, em algum momento, pode ser que esse lado pese mais do que todo que você já fez de alimentação saudável e tudo. Lógico, uma pessoa que se alimenta de forma saudável e uma pessoa que não se alimenta de forma saudável, a que tem alimentação saudável, mesmo que seja sedentária, vai ter vantagem sobre a outra que não se alimenta de forma saudável e também é sedentária. Um não exclui o outro, né? Não é porque você faz um que você não precisa fazer o outro. Porém, é um ciclo, e a Cris pode mostrar muito bem isso para nós. Por exemplo, quando você recebe um paciente ali que está ou no início do diagnóstico do diabetes tipo 1, que está bem ali sentindo ainda aqueles sintomas da flutuação glicêmica muito grande, ou um diabetes tipo 2 muito descompensado, onde a pessoa tem um baixo nível de ânimo, um baixo nível de vitalidade, né? Dá para ver no semblante da pessoa que ela está cansada, ela tem um alto nível de fadiga. O quanto nós conseguimos mudar essa questão de vitalidade, de ânimo, através dessa mudança, principalmente desses 4 pontos, né? Exercício, alimentação, sono e os níveis de estresse. Você consegue ver essa mudança nos pacientes? Você consegue? Com certeza. Nossa, isso é assim da água para o vinho. Isso é extremamente nítido, né? Não sei nem como dizer aqui, porque isso é extremamente nítido. O paciente melhora de uma forma assim maravilhosa.
E também, né, porque via de regra, fazendo tudo isso, eles emagrecem, eles perdem peso. E a obesidade é uma situação bastante inflamatória, que consome muita energia, né? Então, você sair de uma situação de inflamação crônica via emagrecimento te dá uma disposição incrível. Eles não detectam por onde está vazando a energia e eles estão tão cansados, mas a energia está vazando por uma inflamação crônica, que é a obesidade, a energia está vazando por um diabetes descompensado, a energia está vazando por um estresse crônico. Por exemplo, quando você senta para fazer prova de vestibular, já viu que você sai destruído? Você ficou sentado. Por que você está destruído? Porque você passou 4 horas estressado. Então, tem uma torneirinha aberta vazando energia. Só que, às vezes, a gente só identifica quando a gente correu 10 quilômetros. Não, tem outras formas de ficar com a torneirinha vazando energia, né? Então, com certeza, o cansaço crônico é porque o estilo de vida não está legal. Eu nunca tinha ouvido esse conceito da torneirinha. Gostei. Ah, eu que inventei, mas eu uso muito com os pacientes porque eu super acredito nisso. Gostei. E, Cris, como que eu consigo identificar quais são as minhas torneirinhas que estão vazando? Assim, dentro de uma visão geral, como que eu consigo identificar? Isso aqui na alimentação está errado, isso aqui no sono está errado, isso aqui na saúde mental está errado. Como que eu consigo identificar o mínimo dessas torneirinhas? Bom, então vamos falar como que as pessoas conseguem fazer, vamos dizer assim, uma reflexão com elas mesmas, sem precisar de um profissional, porque a função de um profissional bem informado é ir no ponto, né? Você na atividade física e eu nas questões endocrinológicas, mas dá para todo mundo fazer isso sozinho, sem precisar, inclusive, do nosso trabalho. Usando o quê? Eu sempre uso a premissa biológica, da onde a gente veio, né? Nós viemos dos nossos ancestrais, que, aliás, estão aqui na Terra há muito tempo mais que a gente, né? Se nós estamos há mais ou menos 300 mil anos aqui como Homo sapiens, ou até antes do Homo sapiens, e a agricultura tem só 12 mil anos, que é nada, né? É ontem aí no nosso calendário. Como que a gente sobreviveu a maior parte do tempo? Morando na natureza, caçando, coletando, sem produto industrializado, dormindo quando o sol se põe, acordando quando o sol se eleva, tendo um nível controlado de estresse. Que estresse que tem? O estresse de se manter vivo comendo, o estresse de se manter vivo, né? De fugir do que é letal, o estresse de procurar comida, a atividade física, que é super importante, ninguém sobrevive parado. Claro que ninguém quer aqui que a gente vire homem das cavernas. Eu estou fazendo só um raciocínio tentando dar a maior lógica possível, né? A maior lógica possível vem da premissa biológica, da gente não fugir do que está cravado no nosso DNA. E está cravado no nosso DNA que a gente tem que comer o que foi feito para comer, sem tantas mudanças artificiais, né? Então, comer o que tem na natureza para um bicho onívoro, que é o homem, é um bicho onívoro, que come plantas e bichos. Claro que aí tem toda uma questão filosófica e do vegetarianismo, tal, que eu não sou nem doida de entrar, assunto super polêmico, falando só de biologia aqui. Então, comer o que o ser humano foi feito para comer, viver como ele foi feito para viver. A gente foi feito para ficar em 4 paredes sem ver a natureza nunca. E isso é outra coisa que dá problema. Pessoa que não pisa nunca numa grama, nunca vai para uma praia, nunca vê a natureza, né? A gente vai, tanto que muita gente deu uma pirada na pandemia, de ficar enclausurado. Não é normal, por exemplo, a pessoa dormir 4 horas por noite. Aonde já se viu? A pessoa dorme 4 horas na noite, 1 hora chega o boleto. Por que trabalhador noturno tem salário em insalubridade? E Porque é você insalubre. citou um ponto interessante que eu queria que você comentasse, principalmente do ponto de vista endócrino, daquela questão de regulação do sono. Nosso ciclo circadiano ele é programado para começar quando o sol se põe, para a gente dormir quando o sol se põe e acordar quando o sol nasce. Por mais que eu durma 8 horas por noite, se eu deitar às 2 da manhã e acordar, por exemplo, às 9, 10 da manhã, eu vou ser Não saudável? dá certo. Estou dormindo 8 horas?
Eu não acredito nisso. Eu pego no pé dos pacientes que dormem muito tarde, por mais que eles durmam 8 horas por noite. Eu não acredito que isso aí funcione biologicamente. Eu acho que é uma distorção do ciclo circadiano. Acho Perfeito. que a gente tem Então, que fazer um esforço aí de dormir pelo menos até as 11 da noite. Quem não consegue ótimo. dormir às 10. Então, ó, dentro disso que a Cris falou, comer comida de verdade, evitar aí os processados. Uma coisa que eu achei bem interessante que ela falou é o viver como nós somos feitos para viver, né? Então, contato com a natureza, pisar no chão, se movimentar ao ar livre. A questão do sono, dormir pelo menos aí 8 horas e ter o horário de sono interessante. E qual Oito outro horas eu ponto? acho que muita gente não vai conseguir. 8 horas acho que muita gente não vai conseguir, mas conseguir 7 tá assim É o fantástico. mínimo, né? O, dentro da ciência do sono, nós temos esse padrão, né? 8 horas é a média da população. A média da população precisa das 8 horas. Tem pessoas que vão se manter muito bem saudáveis e vão se sentir muito bem com 7 horas de sono. Assim como tem pessoas que não vão se sentir bem com 8, vão precisar de 9. Você tem Exato. o seu padrão, como você se sente bem, se é com 7, se é com 9, com 8, e aquilo que se enquadra dentro da sua rotina. Lógico, 4 horas não pode ser uma coisa normal para se enquadrar dentro da sua rotina. Você tem que tentar Exatamente. esforço para alcançar pelo menos o mínimo. E eu acredito muito que essa questão que você falou, né, do contato com a natureza, dos pés no chão, do sair desse ambiente de quatro paredes, é uma coisa que ajuda muito também na redução do nível de estresse, de ansiedade, né? Porque nós precisamos disso, né? Ótimo, pessoal. A Ana Paula tinha mandado uma pergunta aqui, Cris, e eu acabei perdendo. Mas, se era dentro dessa dieta de comida de verdade, para uma pessoa com diabetes, a parte de carboidratos, de nutrientes de carboidratos, pode ser originada de frutas. Vamos lá. Dentro da dieta de baixo carboidrato, é melhor que nós façamos escolhas de frutas com uma carga glicêmica mais baixa, né? Por exemplo, ó, frutas não doces, o abacate, o coco, não água de coco, né? O coco fruta. O morango, o maracujá, a acerola, o mirtilo, framboesa, a amora, o limão e um grupo de frutas um pouco mais intermediário, que é o pêssego, nectarina, nêspera, damasco, kiwi, melão, goiaba. Frutas como, por exemplo, manga, banana, bem doces, né? Melancia, caqui, uva, geralmente não dá muito certo para o diabético. Geralmente fazem picos glicêmicos mais difíceis de controlar. Então, eu começaria de uma maneira mais segura no grupo de frutas com uma carga glicêmica mais baixa. Principalmente frutas vermelhas, né? São as frutas que Sim, é o mirtilo, foram. framboesa, amora. É que são mais caras, mais difíceis de achar. Mais barato aí das três seria abacate, coco e morango e maracujá 4, né? Abacate é uma ótima opção, né? Só não vale colocar Muito boa, açúcar. gordura boa. Se quiser pode pôr adoçante, mas açúcar não vale. Cris, queria te agradecer aí por ter Eu que disponibilizado seu tempo, agradeço. ter mudado a sua rotina aí, né? Que você precisou mudar para a gente estar batendo esse papo. Imagina, é um prazer. Muito obrigado. Eu que Acredito agradeço. que ajudou muito. O pessoal conseguiu ter uma ideia aí muito clara do que nós precisamos fazer, além da parte de insulina, além da parte de cuidar das glicemias. Queria te agradecer muito pelo seu tempo. E várias pessoas me perguntaram hoje, você atende, seu consultório é em São Paulo, você é de São Paulo, né, mas você atende online também, né? Já tive vários clientes Atendo. dos pacientes. Para agendar com você é Sim. só ir lá no link da sua bio, tem lá os seus tratamentos, não é isso? A maior parte dos pacientes agendam pelo WhatsApp, né? Que é o que está lá na bio. Hoje em dia, né, a gente usa o WhatsApp para tudo. Tem telefone fixo, tudo está no meu site, que é o meu nome, no canal do YouTube e tal. Mas a maneira mais fácil é o WhatsApp mesmo, que está lá na bio.
Hoje em dia a gente atende paciente do mundo inteiro, né? Nem só do Brasil inteiro. A internet ajuda muito, né? Isso foi um legado da pandemia, né? O CRM ter liberado de forma legal, né? Isso foi um bom legado para vocês também, para os nutricionistas, né? A gente consegue encaminhar para os profissionais que fazem essa rede dentro do diabetes, a gente consegue captar os melhores profissionais onde quer que estejam, né? Então é bem legal isso. Tanto para nós, né, conseguir atingir, ajudar mais pessoas, quanto para as próprias pessoas, né, conseguir ter acesso a profissionais que talvez não teria por causa da limitação geográfica. Essa democratização foi bem legal. Cris, muito obrigado. Eu que Precisando agradeço, aí, Thales, se foi uma quiser honra. novos papos futuramente, estou à disposição. Te agradeço muito pelo seu tempo. Obrigado a todo mundo que participou aí, pessoal. Quem não segue a Cris, vai lá no Instagram dela, segue ela, porque ela posta muita informação interessante, muita coisa que vai te ajudar a melhorar a sua saúde. E precisando também, estou à disposição, só me chamar aqui no Instagram, que estou sempre à disposição. Cris, boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra o convite aí, e além de tudo foi muito gostoso o papo, eu também me diverti bastante aqui, então foi tudo de bom, espero que a gente tenha podido ajudar o pessoal, um beijo grande, obrigado pelo convite, estou à disposição também para outras conversas que você precise aí. Muito obrigado, Cris. Um Foi um abraço, tchau pessoal, abraço. Tchau, tchau. um abraço.